Pessoal, bom dia a todos. Então, aí a gente acabou de iniciar a gravação, né? Espero que todos estejam bem por aí. E hoje a gente vai entrar nesse módulo aí só de angiotomografia, né? A gente já acabou conversando indiretamente em algum momento sobre as angiotomos, tá? E hoje nós vamos fazer um Kahoot e responder a questão lá da angiotomografia do desafio da semana, tá? Antes de nós respondermos, nós vamos para o Kahoot. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. O Lucas já conseguiu entrar. Eu já mandei aqui no bate-papo, vou mandar novamente, porque quando as pessoas entram, acaba que as pessoas não pegam a conversa. Aí, pronto. Então, esse é o nosso link. Precisamos de 5 alunos. E conforme a gente vai respondendo, a gente vai questionando e discutindo essas questões. Vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá? Lembrando, pessoal, que está se aproximando, eu estou puxando aqui o cronograma enquanto vocês entram, está se aproximando o fim do nosso curso, né? Se nós pegarmos o cronograma, nós temos essa e mais 4 aulas, né? Ou seja, junto com a correção da prova, que é o final, né? Então, nós temos anjo de aorta total, carótidas e vertebrais, TEP coronária e a correção da prova, tá? Essas aulas eu vou meio que misturar tudo, tá, gente? Porque tudo são protocolos de angiotomografia. O que eu pensei em fazer? O que eu pensei em fazer? Deixa eu ver quem que digitou aqui. Não tem problema, Carlos. Só de você acompanhar já tá bom. Fica tranquilo. Então nós estamos em 6, nós precisamos de 4 alunos. Tá faltando só um aqui. Eu estou pensando em fazer? Como o angiotomo muda referente à característica aí um do outro, né? Seria interessante nós misturarmos tudo, né? E eu pensei em dar uma aula globalizada no final, em vez de nós realizarmos a correção da prova, eu dar uma aula para vocês sobre angiotomografia geralzona, entendeu? Ou reconstrução, eu vou verificar até o final do curso. Daqui um mês acaba o curso de vocês, são mais 4 encontros fora esse. E aí eu vou tentar organizar, e aí eu vou colocar lá novamente uma pesquisa para que vocês optem o que é melhor para vocês, o que vocês têm mais dificuldade para a gente falar a respeito, tá? Enquanto isso, a gente vai seguindo com as aulas todas misturadas, tá? Ou de TEP, ou vou misturando tudo. Então agora não vai ser aquela sequencinha lá, não. Vai ser angiotomo, isso a gente sabe, tá? E aí, pessoal? Cadê os 5 alunos que precisam estar aqui? O Carlos André não vai participar porque está dentro do plantão, está trabalhando. Então, nós temos 4 alunos, 5 comigo, 6 o Carlos André. Tá faltando quem? Deixa eu ver aqui. Tá, será que é a Simone? Simone, tá por aí, do iPhone? Oh, bom, eu vou deixar aqui o link para quem precisar, é só entrar. Nós vamos iniciar porque eu quero discutir as questões com vocês, tá? Após a resposta. Então, tudo misturado, tudo junto e misturado. Tem anjo tomo de tudo quanto é lugar daqui e a gente vai discutir sobre essas questões. Vamos lá. Vamos começar com coronárias. Olha lá. A contraindicação do Seloquem, utilizado nos protocolos de angiotomo de coronárias, é de insuficiência hepática grave? Na angiotomo de coronárias, eu preciso preparar o paciente para realizar esse exame, caso o paciente não tenha uma frequência específica. Então, vamos lá. Se eu não tenho uma frequência específica do paciente, onde eu posso colocar esse paciente a realizar o exame, eu tenho alguma gama de medicamentos que vão fazer controle de pressão arterial, controle, monitorizar a frequência cardíaca desse paciente. Alguns medicamentos são contraindicados. Então, se o paciente às vezes tem DPOC, tem medicamento que não pode. Se o paciente tem insuficiência hepática grave, tem medicamento que não pode, e assim sucessivamente. E aí eu estou perguntando, o Seloquem, ele é utilizado em protocolo de angiotomo para insuficiência hepática? Ele é contraindicado para esse tipo de situação? Né? Lembrando que para fazer um exame de angiotomo de coronárias, o que a gente tem?
A gente tem um aparelho pelo menos de 64 canais para cima, um multi-slice acima de 64 canais. Por quê? Porque a frequência cardíaca de diástole e sístole do paciente normalmente tem que estar em 60, no máximo 65. E a velocidade de rotação do tubo vai acompanhar esse paciente, tá? Tá finalizando o tempo, vocês têm 30 segundos para responder. Eu sei que possivelmente alguns alunos não conseguiram ver todas as aulas, mas não tem problema. A gente vai sanando as dúvidas por aqui mesmo. Ninguém vai responder? Tá acabando. 15 segundos. É falso. Muito bem, estão espertos, né? Eu tenho aí o Seloquem, eu tenho vasodilatadores, eu tenho beta-bloqueadores, tudo isso é utilizado no decorrer do exame, conforme a necessidade do paciente, tá? Mais para frente a gente pode falar melhor sobre isso. Vamos para a próxima questão. Muito bem, todos acertaram. Questão de número 2. A reconstrução 3D das artérias coronárias não consegue avaliar o que dessas possibilidades. Lembrando que dentro das reconstruções do pós-processamento de uma angiotomografia de artérias coronárias, a gente normalmente tem o quê? Vários tipos de reconstruções. 3D, alongamento de vaso, comparativo de corte com imagem tridimensional, né? Mas o 3D em si ele é muito utilizado, porque é uma das poucas reconstruções que consegue mostrar toda a artéria, né? Mas ela não consegue avaliar uma situação. Qual dessas quatro situações a reconstrução 3D jamais vai conseguir avaliar? E depois eu explico por quê. E aí? Será que ela não consegue visualizar aneurismas? Será que ela permite a visualização de vários planos? Será que não dá para avaliar aí a mensuração das estenoses? Ou não avalia propriamente a estenose? Não dá nem para ver a estenose. O que que vocês acham? Lembrando que sempre na angiotomografia de coronárias a gente trabalha de forma análise de forma concomitante, né? Então eu tenho um corte axial, por exemplo, na coronária, e depois eu tenho uma imagem tridimensional da mesma região, da mesma altura de corte, para fazer o comparativo do que é o que está dentro daquele vaso, daquela artéria, né? Então, tem um motivo específico, tem uma situação que a 3D não vai conseguir avaliar. É a estenose, pessoal. Professor, por quê? Vou pegar aqui rapidamente para vocês entenderem um pouquinho. Deixa eu ver onde está. Deixa eu ver se está aqui. Protocolo. Olhem só que interessante, ó. Então, por exemplo, ó, essa é um comparativo de uma coronária. Então, aqui é o tronco da coronária esquerda e esse é um corte axial do tronco da coronária esquerda, tá? Só que aqui, da mesma altura de corte, porém numa posição diferente, eu tenho o mesmo paciente com a mesma altura de corte, tronco da coronária esquerda. Tá vendo essa região que está menos corada? É a região que está com placa de gordura. Eu não vejo a placa de gordura. Eu não consigo visualizar gordura em 3D. Porém, o que que acontece? Eu, concomitando as informações, eu consigo ver que dentro de tal artéria existe uma placa de gordura, que está gerando uma obstrução. Agora, o que está estenosando é só no corte. Então, eu não consigo através de uma imagem. Por exemplo, aqui, ó, tem uma coronária e um dos ramos da coronária está ocluída. O que que tem dentro dela? Não sei.
É uma estenose? É uma obstrução por placa de gordura? Não sei. Eu não consigo avaliar o que tem dentro dela. Então, a estenose não dá para ver. Estenose é o fechamento do vaso. Nesse caso aqui, não é uma estenose, é uma obstrução por placa de ateroma. Então, não consegue avaliar de maneira nenhuma estenose. E isso serve para outras angios, tá, pessoal? Não só para coronárias, em outras regiões também, tá? O localizador abaixo representa o local do exame que está sendo monitorizado. Sendo assim, estamos realizando, através da análise da imagem, que está rodando, que já vai aparecer para você, qual angiotomografia quando esse Smart Prep está ali programado para fazer o corte, tá? É fácil. Lembrando, vou recapitular e a gente vai revisar isso novamente. Smart Prep é uma imagem onde você vai colocar o seu corte único para que esse corte fique acontecendo ali o tempo todo, para que quando você faça a liberação do contraste pela tomografia, pela bomba de infusão de contraste, esse contraste chegue na região específica, seja pintado de contraste, fique mais denso o vaso e o exame é liberado de forma automática. Essa programação, todas as Anjo têm. E cada protocolo, nós temos uma região. Por exemplo, se é anjo de pescoço, a gente monitoriza em uma região. Se é anjo de vasos cerebrais, a gente monitoriza em uma determinada região. Se é angiotomografia das artérias pulmonares, monitoriza em outra região. Esta região, este monitorizamento, está falando a respeito de qual exame? Anjo de pescoço, anjo arterial e venosa de aorta torácica ou anjo de aorta torácica, ou nenhuma dessas alternativas está correta. Então, o Smart Prep é ou a monitorização do vaso para a chegada do contraste, tá? É uma anjo de aorta torácica, pessoal. Lembrando que para ser arterial e venoso, onde dois alunos fizeram, eu tenho que ter duas programações. Aqui eu tenho uma só, tá? Então, essa monitorização é realmente na altura do botão aórtico para monitorizar uma angiotomo de aorta torácica, tá? Mais para frente, nós vamos falar de protocolos conjugados, tá? E aí vocês vão entender ainda melhor do que eu estou falando. Olha lá. Agora eu tenho um Scout com duas programações. Uma programação é a programação vermelha e uma programação é a programação mais azulada. Esse exame, nós estamos programando qual exame? Uma anjo de crânio exclusivamente arterial, uma anjo de crânio exclusivamente venosa ou uma anjo de crânio exclusivamente arterial e venosa? Cuidado com a pegadinha. Prestem atenção na imagem. Quando a gente fala de programação conjugada, pessoal, significa que você vai fazer dois protocolos numa única região, ou dois protocolos em duas regiões, tá? Isso é muito difícil. Até hoje, dependendo do paciente, dependendo do tipo de exame, é muito complexo, né? Por exemplo, eu tenho anjo tomografia de cabeça e pescoço. Eu tenho que programar cabeça e pescoço. E eu tenho que verificar se na cabeça e no pescoço qual que é a arterial e qual que é a venosa. Isso tem que estar descrito no pedido médico. Isso é um protocolo conjugado, né? Será que eu faço arterial e venoso de pescoço na angiotomo? Será que eu faço arterial e venoso de cabeça na angiotomo? Então, isso tem que estar descrito no pedido. E aí você conjuga o protocolo. E muitas vezes as pessoas separam no momento da varredura. Não é legal, porque o contraste ele tem um fluxo contínuo, né? Então, por exemplo, se eu quisesse aqui colocar angiotomo de pescoço, deixa eu voltar aqui, eu já respondo junto com você. Se eu quisesse aqui colocar angiotomo de pescoço, eu poderia colocar o mesmo bloco, tá? Então, mais para frente eu posso explicar essa situação para vocês, que isso é muito duvidoso. Aqui, na região que a gente chama de vermelha, aqui o bloco vermelho, é a angiotomo venosa. E a angiotomo arterial é o azul. Então, é um protocolo conjugado de uma única só região. Por isso que a gente está fazendo a varredura arterial e venosa. Tá? Dois alunos acertaram. Muito bem.
Vamos lá, para a próxima. Ah, bom, a gente faz angiotomo para avaliar vaso. O que mais a gente encontra no vaso? Aneurismas e estenoses, né? Dilatações aneurismáticas. Essa imagem da anjo de aorta torácica representa um aneurisma fusiforme. Lembrando que eu tenho vários tipos de aneurisma: o aneurisma sacular, o aneurisma dissecante, o aneurisma fusiforme e o falso aneurisma, né? E existe uma característica de cada um deles que é muito bem representada quando você faz uma angiotomo de vasos da região. Então, por esse motivo, essa imagem representa o aneurisma fusiforme. Essa afirmativa, ela é verdadeira ou ela é falsa? Essa tá facinho, né? É muito simples. Vou ajudar. E como tem só, apesar que falta mais um para responder, mas olha só. Se eu tenho aneurisma sacular, eu tenho enfraquecimento da parede do vaso em um dos lados do vaso, que todo vaso tem duas paredes, né? A parede medial e a parede lateral, composta por três camadas, né? Camada média, camada externa e camada íntima. E aí, se ele forma um saco, ele é um aneurisma sacular. Se ele enfraquece toda a circunferência do vaso, ele é um aneurisma fusiforme, que está em todo o redor, né? Se ele aumenta e você observa que não é um aneurisma, ele é um falso aneurisma. E se ele cria um outro vaso, um outro lume, né? Significa que ele é um aneurisma chamado de aneurisma dissecante. Então, observem aqui, ó. Só uma pessoa acertou. Então, esse é o arco da horta. Tá vendo que tem uma linha no meio? Tá vendo, ó? Essa linha no meio? Essa linha no meio já responde o nosso desafio da semana. Essa linha no meio significa que uma das camadas do vaso abriu, rompeu, dissecou. E aí eu tenho duas luzes. Uma luz que a gente chama de falsa e uma luz que a gente chama de verdadeira. Essa linha que aparece, quando aparecer essa linha em qualquer tipo de região, você está num aneurisma dissecante, porque a parede interna do vaso dissecou e abriu, e formam dois vasos, dois lumens, duas luzes do vaso. Então, normalmente a luz que tem mais contraste é a luz verdadeira, e normalmente a luz que tem menor contraste é a falsa, tá? Então, por esse motivo, isso aqui representa um aneurisma dissecante e não aneurisma fusiforme. Por isso é falso, tá? Falaremos sobre esse aneurismas nas próximas aulas também, tá? Dessa vez eu fiz o inverso, eu fui com a questão e depois a gente vai aí discutindo sobre os assuntos, tá? Para disparo automático de uma angiotomo de a aorta total é torácica e abdominal, tá? Quanto devemos deixar aí o nosso disparo automático? Lembra? Smart Prep colocou lá aquela linha que vai ficar fazendo aquele corte. Aí vai programar um outro fator chamado de threshold, que vai colocar o gráfico. Quanto você quer que aquele vaso alcance de densidade para disparo automático? 180, perdão, 150, 80, 120 ou não precisa monitorizar a angiotomo? E aí? Quanto vocês colocariam lá o threshold para disparo automático do vaso? Quanto o vaso tem que chegar na densidade adequada para o disparo acontecer? Quanto? Programou, depois colocou o threshold. Quanto a gente vai colocar aí de HU, que é a unidade de Hounsfield, para bater no vaso e automaticamente a gente conseguir visualizar o disparo automático? Tem uma base fixa na realidade, né? Se pararmos para pensar. Carlos foi de 80 HU. Vamos esperar o tempo, Carlos. Tenta 120 ou 150. Lembrando que quando a gente faz angiotomo, você tem duas opções, né? Você não monitorizar o vaso, que é o disparo que a gente chama no olho, né? Que eu particularmente prefiro que quem está iniciando comece fazendo a programação para entender todo o processo, né?
E tem o disparo que você programa. Então, você pode disparar o exame de forma automática, que é programando o Smart Prep, ou de forma manual, que é você tirando o ROI do vaso, tá? 150, pessoal. Toda angiotomografia vai ser de 150 a 200 HUs, dependendo do vaso. Não vai fugir muito disso, tá? Toda angiotomo vai ser programada aí. Não pode programar acima de 200, porque o contraste não bate sempre 200, tá? Inclusive, isso depende muito do acesso venoso do paciente. Vamos lá. Solicitada uma angio-TC de aorta abdominal. E de acordo com assuntos discutidos nas aulas da plataforma, o que é correto afirmar aqui? Na angio-TC, devemos sempre usar o meio de contraste entre 36 e 37 graus. O meio de contraste é dispensável do exame de angiotomografia. A temperatura do meio de contraste não interfere no exame e nenhuma dessas alternativas encontra-se correta. E aí? Dentre essas que estão aqui, o que é correto afirmar ou não tem nenhuma correta? Lembrando que a gente tem um protocolo de serviços aí, né? Bastante interessante, que modifica-se muito de um serviço para o outro. Então, tem contrastes, por exemplo, que a gente não precisa aquecer o contraste na estufa. A própria bomba de infusão tem uma manta térmica que permanece a temperatura adequada do contraste, né? Tem serviços que não tem manta térmica, e aí você tem um BO, né? Então, estou descendo um paciente, Rodrigo, para fazer uma angiotomo de aorta abdominal. Show de bola. Você prepara a bomba, você coloca o contraste, essa bomba não tem manta térmica, a sala está a 16 graus, até esse paciente chegar, o contraste reduziu a temperatura. Faz o exame, né? Então, são inúmeras situações. Isso depende do que é disponibilizado para você para manipulação do contraste. Lembrando, eu creio que não preciso falar, mas a angiotomografia não existe sem a infusão endovenosa de contraste. Pessoal, é obrigatório em todos os exames que o contraste esteja numa temperatura corpórea entre 36 e 37 graus, tá? Porque isso indifere na qualidade, isso indifere em possíveis reações alérgicas, é obrigatório. E eu diria ainda mais, é obrigatório até em exames com contraste que não sejam angiotomografias, tá? Isso se faz leal aí em todos os exames com meio de contraste. Qual das alternativas abaixo aponta uma vantagem da principal ferramenta utilizada aí em todo o nosso protocolo de angiotomo, que é o MIP, né? Difícil fazer uma angiotomo e não mandar o MIP, hein? E aí, qual é a grande vantagem dessa incrível ferramenta que eu já apresentei a vocês, que vocês já devem ter visto na aula da plataforma? Quando você faz um MIP, a vantagem é que você usa todo o voxel da imagem. Quando você faz um MIP, a imagem tomográfica fica com maior profundidade. Será que o MIP tem a ver com profundidade? Quando você faz o MIP, a gente consegue segmentar a imagem, conforme eu já falei para vocês em alguns momentos sobre segmentação na reconstrução. Ou quando você faz o MIP, ela dá um efeito angiográfico e diferencia aí osso de artéria. Qual é a principal vantagem? Lembrando que reconstruções de angiotomo, por exemplo, como essa no tórax, é fundamental, né, o MIP. O MIP é uma das principais ferramentas, junto com a imagem tridimensional de vasos, né, que é a máxima intensidade de projeção. Lembrando que esse MIP ele pode ser janelado, conforme a necessidade do exame, né? Então, você manipula esse MIP para que você dê ênfase no vaso que você precisa realmente, e isso normalmente é feito em protocolos angiotomográficos, tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá difícil? Tá fácil? Tá tudo misturado, né? Vai ser uma mistureba. Essas últimas 4 encontros aí vai ser uma mistureba. Pessoal, não dá, cuidado, olha a pegadinha. A grande maioria aqui foi no segmento, né? Com a utilização do MIP, podemos segmentar. Com a utilização do 3D, a gente segmenta. O MIP não tem como eu segmentar, é um volume. O 3D eu consigo apagar, eu consigo ser criterioso e selecionar. A vantagem do MIP é que ele mostra diferença de osso e artéria quando você janela,
tá? E ele me dá um efeito de uma angiografia, por isso que ele tem um efeito angiográfico, tá? Não é o volume, não é a profundidade, porque a profundidade está ligada ao volume, e o volume vem do voxel, então não tem nada a ver com o MIP, tá? Olha, essa vocês caíram legal, hein? Última questão, vamos lá. Após a análise na imagem abaixo, a programação do exame de angiotomografia da aorta abdominal está adequada? O que eu estou fazendo? Isso aqui é um Smart Prep e eu estou programando uma angiotomo de aorta abdominal, né? Aonde que eu programo a angiotomo de aorta abdominal para monitorizar o vaso? É exatamente nessa região onde está? Esse é o volume que eu vou varrer a minha fase arterial e esse aqui é o Smart Prep. Está correto a programação do Smart Prep para angiotomo de aorta abdominal? Essa imagem é verdadeira? Essa imagem é falsa? Gente, está rolando o primeiro simpósio lá no CyberX, né? Vocês receberam? Acabaram de receber, ó. Ou não? Não me lembro se receberam. Receberam? Mas eu mando para vocês. E aí? Programei meu exame de aorta abdominal. Vou liberar o contraste. Será que vai chegar o contraste correto nessa programação? Receberam, né? Legal. E aí? Verdadeiro ou falso? Certo ou errado? Bom, eu creio que seja falso, pessoal. Professor, por quê? Anjo de aorta abdominal normalmente é aí, é na aorta abdominal descendente, no meio da minha programação. Só que eu vou dar uma dica para vocês, e é uma dica de ouro. Prestem atenção agora. Eu vou abrir o material aqui, temos 10 minutos, dá tempo de explicar sobre isso. Isso é uma dica de ouro de verdade, tá? Prestem atenção. Esta é aquela imagem lá. Aí fiz o meu scout, vou localizá-lo, né? Vou colocar o localizador. Só que na imagem de raio-x, prestem atenção, isso salva o seu exame. Na imagem de raio-x, nós temos aqui, olha a anatomia radiológica sobre conhecimento. O tórax, né? Vai aí até pelo menos uma porção medial do fêmur, um scout bastante longo, varreu o corpo todo quase. Aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, é o cólon transverso do intestino. E quem que é isso aqui? Isso aqui não é normal. Isso não é normal. E não é uma alça intestinal, porque a alça intestinal está íntegra aqui. Isso aqui é um aneurisma gigante de aorta abdominal descendente. Prestem atenção. Se eu monitorizar esse exame em cima do aneurisma, como está aqui, o que vai acontecer? O contraste sai do ventrículo esquerdo e vai para dentro do aneurisma. Ele vai fazer aqui arco da aorta, descendente torácica, descendente abdominal. Quando esse aneurisma entra dentro aqui, a sua linha vai estar dentro do aneurisma. O que vai acontecer com o contraste? Ele vai formar loopings junto com o sangue. E a densidade que você programou de 150 não vai bater. O seu exame não vai disparar. Você vai perder o contraste, vai passar, o seu exame não vai disparar e você vai perder o contraste. Toda vez que você localizar um aneurisma de grande porte aí, de grande dilatação aneurismática, você não pode, de maneira nenhuma, independente da região, isso normalmente acontece na aorta abdominal, né? E também na aorta torácica. Você não pode, de maneira nenhuma, deixar com que aquele Smart Prep seja colocado em cima do aneurisma no localizador. Porque quando o contraste chegar no aneurisma, o contraste vai fazer assim. E aí, em vez de ele bater 150, ele não vai bater nem 80. O contraste vai passar, vai fazer os loopings dentro do aneurisma e automaticamente você perde o exame. Mas, professor, onde eu devo monitorizar? Você deve monitorizar sempre na raiz do aneurisma, tá? Ó, esse todo é o aneurisma. O que eu coloquei? Sempre colocar abaixo do aneurisma. Se for uma de torácica, vai colocar também abaixo, porque ele vai dar o loop e quando ele for descer, ele vai identificar o seu Smart Prep com a densidade adequada. Muito cuidado, tá? Eu já perdi alguns exames por falta de atenção do raio-x da imagem da imagem bidimensional, que é o raio-x que a Tomo faz, que é o nosso scout, por monitorizar
Smart Prep de forma errada em cima do aneurisma. Aí quando eu via, não chegava. Quando eu fui ver, cadê a fase arterial? Não teve disparo. Por quê? Porque o meu localizador não identificou o mínimo de 150 unidades de Hounsfield para disparar a angiotomo. Tá? Isso é uma dica de ouro. Por isso, a programação está falsa, pessoal. Finalizamos. Vamos ver aí como ficou o placar. A Iris, 2.258 em terceiro. A Verônica em 2.678. 4.359 foi o Lucas. Muito bem, Lucas. Parabéns aí, tá? Vamos então ao desafio da semana, que está aqui. Bonitinho. Olha lá. Já está respondido, né? Em um protocolo de dissecção de aorta, se confirmado pelo angiotomo, qual o aspecto que essa imagem vai nos apresentar? Visualização do flap íntimo, obliteração de seios cardiofrênicos, regurgitação da aorta, derrame pleural à esquerda ou obliteração dos seios costofrênicos. Lembra daquela imagem sagital que tem um corte no meio, que formam duas luzes? Aquela membranazinha bem pequenininha chama-se flap íntimo. Toda vez que houver dissecção de aorta, que tem um aneurisma dissecante, só é confirmada se você visualizar o flap íntimo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Prestem atenção, como que funciona esse flap íntimo. Aqui tem um vaso, camada externa, camada média, que é a mais grossa, e a camada interna, chamada de camada íntima. Em um aneurisma que a gente chama de dissecante, a camada média e a camada interna, elas se rompem por causa da pressão arterial. Então, aqui, ó, tá dentro do vaso. Deixa eu aumentar aqui. Opa, peraí. Só um minuto. Aqui está dentro do vaso. Só que essa camada que é interna e essa camada média rompeu. Então, o que que formou? Formou um outro vaso, a falsa luz, tá? Então, luz verdadeira e luz falsa. Quando o contraste passa, ele preenche as duas, ó, tá vendo? Só que ele não passa nessa região. Essa região aqui é exatamente aquela membrana que eu mostrei para vocês, ó, que é essa luz aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa membrana aqui é exatamente esta região que vocês estão vendo aqui. E essa membrana chama-se flap íntimo. Toda vez que vocês identificarem o flap íntimo, vocês têm um aneurisma dissecante. E aí eu vou por um cuidado muito importante. Se tiver muito dilatado, muito cuidado com o volume e o fluxo de contraste por segundo. Porque para romper essa parede média e externa, e ele ter uma hemorragia e morrer por choque hipovolêmico, o volume desse contraste deve ser muito bem feito e muito bem estudado. Por isso a importância da análise da imagem em uma imagem radiográfica pré-injeção de contraste. Porque se está muito dilatado, ou é fusiforme ou é dissecante, tá? E se for dissecante, como a gente não tem como saber, talvez na fase pré-contraste você consiga ver o tamanho, aí automaticamente você reduz o volume total de contraste, inclusive o volume total por ml e segundos, porque pode romper sim. Se for no tórax, vai morrer por tamponamento cardíaco. Se for no abdômen, vai morrer por choque hipovolêmico devido a uma hemorragia muito exacerbada. Tudo bem, meus queridos? Tudo tranquilo? Deixa eu compartilhar minha tela. Alguma dúvida? Vocês têm 2 minutos e 49. Hoje sobrou 2 minutos e 49 para gente. Tudo certo? Sim? Ô, Rodrigo, sim, não. Eu tava assistindo uma aula do professor Bruno, eu só fiquei com dúvida com relação, quando ele tava falando sobre o meio de contraste de paciente obeso, que Uhum. fazer 1,5 ml é muita coisa se ele, né, por ser obeso, aí como poderia diminuir isso? Você diz por segundo, né? 1 ml e meio sobre o segundo, né? Por Não, segundo. por quilo.
Ah, tá, por quilo. Bom, a gente pode conversar disso num outro momento, mas eu vou dar uma resposta breve para você. O Sim. contraste na angiotomo é um problema, mas não se faz sem ele. Por quê? Porque eu dependo de um acesso venoso calibroso, no mínimo 18 no membro superior direito, tá? Outra coisa, pacientes obesos, 1,5 ml por quilo, é satisfatório? É satisfatório, mas muito cuidado, gente. O excesso de contraste pode prejudicar fisiologicamente a drenagem desse contraste, que é pelo rim, né? A excreção. Muito cuidado. Então, normalmente aqui em São Paulo, por exemplo, na Rede D'Or, nós trabalhávamos da seguinte forma: 1,5 ml por quilo, mas se o paciente tiver 300 quilos, vai ultrapassar 120 ml. É muito contraste. Então, a gente dava o máximo aí de 120 ml, né? Então, é 1,5 ml meio quilo. Mas qual é o limítrofe máximo? Aí você trabalha com o limítrofe máximo que o serviço disponibiliza. Porque tem paciente de 300 quilos, 280 quilos. Se você for injetar 1,5 ml em 280 quilos, você ultrapassa muito a quantidade que o rim pode excretar, tá? Então, tem que ter um parâmetro plausível aí. Respondendo à pergunta do Lucas, é, depende muito do acesso venoso, Lucas, aqui sobre crianças, né? Normalmente, 1 ml por quilo na criança, dependendo do quilo da criança, já é muito. Então, tem serviços que fazem a aspiração de 0,5 ml, né? Metadezinha daquele pinguinho. Então, vai depender do acesso venoso e do peso da criança, tá? E quanto à prova, Carlos, eu vou dar maiores informações no grupo para vocês, como vai ficar, para a gente não perder um minuto. E se acabar o tempo, já estou me despedindo de vocês, tá? E semana que vem vai ter mais, hein? Anjo tomo, tudo misturado e tudo junto, tá? Lucas, eu vou responder a sua pergunta lá no que você me chamou no particular. Eu não tive tempo, correria essa semana, mas eu te respondo lá. Fica tranquilo, eu não esqueci não, tá bom? Fica sossegado, já já estou respondendo. Lembrei disso hoje.